Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos. Eu sou Vitor Zanelato, roteirista de quadrinhos e arte educador, e nesse vídeo aqui eu vou apresentar um pouquinho sobre o meu projeto para o Territórios de Cultura de 2022. Bem, eu já estudo quadrinhos desde 2016 e a partir do ano de 2019 eu comecei a minha produção. Atualmente eu trabalho num coletivo chamado Estúdio Molotov HQ. Ele é um coletivo de artistas aqui de Santo André, no qual nós produzimos histórias que se passam na nossa cidade. A gente já produziu 2 quadrinhos. Um deles se chama Assalto ao Útero e o outro se chama Pavilhão. Além da produção de quadrinhos, eu também já executei algumas oficinas de quadrinhos na rede de bibliotecas de Santo André. Eu já apliquei cursos para crianças, jovens e adultos, tanto trabalhando a questão do diálogo de quadrinhos com colagem, como em uma outra oficina que eu também desenvolvi a questão da criação de design de personagem. Essas oficinas foram feitas para crianças, mas eu também já apliquei para jovens e adultos. Essas oficinas foram aplicadas juntos com o Diogo Mendes, que trabalha comigo no Molotov HQ. E além disso, eu também já fiz uma formação pedagógica na rede de bibliotecas de Santo André, no qual eu levei para professores e educadores um pouquinho das minhas experiências utilizando quadrinhos dentro da educação. E essa formação aconteceu no finalzinho de 2019. E bem, como eu já tinha esse contato com as bibliotecas desde 2018, o funcionário Marco da Biblioteca Cecília Meirelles no ano de 2020 me fez uma proposta. Ele disse que ali na região tem muitas escolas e os alunos eles gostam bastante de quadrinhos. Então ele perguntou se eu não gostaria de desenvolver alguma coisa com o pessoal ali da região. Como a biblioteca já tinha um curso de quadrinhos anteriormente, eu pensei em fazer uma coisa um pouco diferente. Eu quis ampliar um pouco e criei um curso que abordasse quadrinhos junto com algumas outras linguagens. Então, no ano de 2020, eu criei o Criação de Narrativas para Cinema, Quadrinhos, Literatura e Audiodrama. Esse é um curso que a gente vai abordar essas 4 linguagens diferentes. E vamos estudar um pouquinho como é que a gente vai se utilizar da criação de narrativas utilizando cada uma dessas linguagens. Porque é bem diferente quando você cria uma história para um filme, ou quando você cria uma história para quadrinho, ou quando você cria uma história para um livro, ou quando você cria uma história para um audiodrama. E cada uma dessas linguagens vai se utilizar de aspectos diferentes, características diferentes que a gente vai desenvolver nessa oficina. E além de estudar essas 4 linguagens, eu também vou fazer propostas para a gente pensar em como a gente pode integrar essas linguagens. Então, por exemplo, como a gente pode criar um conto e se utilizar de sons, experiências sonoras, assim como a gente se faz em um audiodrama. Ou como a gente pode criar um conto, um vídeo e se utilizar interagindo com os quadrinhos e assim por diante. Além da discussão dessas linguagens, a gente vai abordar também um pouquinho sobre a questão dos gêneros, né? Porque é diferente você construir uma história de humor, para uma história de ação, para uma história de ficção científica e assim por diante. E bem, no final desse curso eu espero criar novos criadores de história e contadores de narrativas, para que assim, junto comigo, contemos mais histórias que se passem aqui na nossa região. Como o curso vai ter como público principal os estudantes, eu vou fazê-los com 2 turmas diferentes. Uma turma vai estudar de manhã e a outra turma vai estudar à tarde. Por esse motivo eu vou conseguir abordar um público maior. No caso, eu espero conseguir alcançar até 40 jovens. E se por acaso tivermos algumas desistências, eu vou abrir uma lista de chamada de espera. E bem, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e da minha proposta. Até mais, nos vemos por aí!